Olá pessoal, olha eu aqui de novo, Rebeca de Albuquerque para o canal do Circuito MVB e hoje, olha como estou, toda trajada de jaleco para receber o professor Eric Chaves. Ele é também sócio proprietário do Instituto Brasileiro de Karatê Adaptado e ele veio hoje compartilhar um pouco com a gente a sua visão referente ao cenário nas competições de karatê, que também, obviamente, é uma arte marcial. E o que é que ele acha das divisões, das categorias para pessoas com deficiência? Fala galera, boa noite, tudo bom? Bom, meu nome é Eric, eu sou profissional de educação física e professor de karatê. Sou faixa preta quarto dan, árbitro da Confederação Brasileira de Karatê e tenho desenvolvido, sou sócio proprietário do Instituto Baiano de Karatê Adaptado e tenho desenvolvido um trabalho com pessoas com deficiências, sejam elas físicas e ou intelectuais. E minha colega de profissão, Rebeca, me pediu para falar um pouco sobre a questão da isonomia nas competições quando se refere a pessoas com deficiência. Quando eu falo de isonomia, eu falo no tratamento de iguais como iguais e desiguais como desiguais na medida da sua desigualdade. Se você não fizer isso, você não tem como ter uma base justa para julgamento. Então, eu vou passar um pouco da experiência que a gente tem no próprio Karatê e que é uma experiência que buscamos em outros esportes que já competem no circuito olímpico e paralímpico, claro. Vejam só, quando a gente fala de competições para pessoas com deficiência, temos que entender que não existe diferença entre eles. As competições têm que ser por categorias e as categorias têm que seguir à risca o que seja pré-determinado. Por isso é bom ter uma base, ter um estudo em cima do que se vai fazer, para que se faça da melhor forma possível, para se tornar justo, como estávamos falando. Vejam só, nós devemos separar por sequelas patológicas para poder fazer e não por patologias. Por exemplo, eu não posso pegar uma categoria e falar da categoria só de paralisia cerebral, porque eu tenho outras deficiências que têm a mesma sequela, ou sequelas bem parecidas. Como, por exemplo, eu tenho uma paralisia cerebral em paraparesia, da cintura para baixo, e eu tenho mielomeningocele, aqueles que deambulam, que também é uma paraparesia, é da cintura para baixo. Então, eu posso colocar os dois que têm a mesma sequela na mesma categoria, sem que isso seja um processo injusto para um ou para outro. Existe um pouco de desequilíbrio maior em um, existe um pouco de desatenção maior no outro, mas você consegue equilibrar e fazer com que seja uma competição justa. A gente precisa entender das limitações de cada um. Então eu tenho monoparesia, que é um membro só, eu tenho diparesia, que pode ser dois membros superiores ou inferiores, eu tenho uma hemiparesia, que é só uma lateral, a lateralidade do corpo, eu tenho uma paraparesia, que é da cintura para baixo, eu tenho uma tetraparesia, que são os 4 membros, cadeirantes e os que deambulam. Então eu tenho que ser justo o suficiente de saber separar as sequelas patológicas para poder fazer com que a competição transcorra da melhor forma possível, tá? Então, assim, o que é que se deve fazer para que você consiga elaborar um projeto e fazer uma competição da melhor forma possível? Dá uma estudada um pouquinho. Procura pessoas que entendem um pouco mais sobre as sequelas patológicas para que vocês possam juntar para fazer. Como, por exemplo, cegueira e baixa visão. Todos competem juntos, como, por exemplo, no futebol de 5. Acontece que todos são vendados, então você consegue igualar todo mundo porque ninguém está enxergando nada. Embora as pessoas que têm baixa visão e que conseguem enxergar vulto ou alguma coisa tenham uma noção do que é uma quadra melhor do que uma pessoa que nunca a viu. Mas você consegue com a venda fazer com que aquele processo seja igual para todo mundo. E assim a gente faz em todo o processo que faz de competição, tá certo? Então, no jiu-jitsu propriamente dito, como é uma luta mais de chão do que uma luta em pé, eu preciso separar as categorias dessa forma, por sequelas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar todas as
pessoas que se inscreveram, ver todas as patologias e pedir no relatório médico a descrição dessas patologias. Porque quem não é especialista nessa área vai se bater um pouco. Depois eu preciso fazer a avaliação de cada aluno, como tanto a avaliação teórica quanto a avaliação prática. Eu vou colocar ele no chão com uma pessoa que não tem deficiência para que ele faça os movimentos do jiu-jitsu de competição com essa pessoa para eu ver até que nível aquela patologia impede com que ele faça determinado movimento. Depois eu faço ele, separo ele e coloco ele numa categoria. Tá? A mesma coisa eu faço com a deficiência intelectual. Faço toda a parte teórica para ver todo o entendimento dele para depois colocá-lo numa competição. Tá? O importante é que você faça sempre da melhor forma. E tenha um cuidado com o síndrome de Down, tá? E com as patologias que têm problemas cardíacos, problemas de articulações, frouxidão ligamentar, porque pode ser um risco grande na própria competição. Então, faça seu trabalho da forma mais estudada, perca um pouco de tempo na parte do estudar e de elaborar, para que você ganhe tempo e se produza um trabalho de qualificação e um trabalho que vocês depois vão falar assim, poxa, atingimos o nosso objetivo. Um recado, por favor, não discriminem. Se vocês se propuserem a fazer esse campeonato, faça da melhor forma possível. Tá? No que precisar da minha ajuda, para orientação, elaboração de alguma coisa, pode contar comigo. Grande abraço. Fiquem com Deus. Ouço.